Graça e paz, igreja, amém? Estão me ouvindo bem aí no fundo, tudo certo? Glória a Deus. Bom, como o pastor Leandro bem falou, né? Meu nome é Gabriel, eu sou casado com a Viviane, dá um tchauzinho aí, ela não gosta de aparecer, mas a gente está casado já há 9 anos, fruto desse casamento, meu filhinho, o pequeno Miguel, 5 anos de idade, também trouxe comigo meus irmãos, o Otávio e a Gabriela, né? Não são irmãos de sangue, mas é como se fossem, porque foram irmãos que Deus me deu aí já tem uns 12 anos, desde 2014, quando eu de fato me converti e voltei para o Senhor. E junto comigo o Otávio, ele lidera os líderes de jovens lá na Igreja Batista Boas Novas, lá em Itapevi. Então a gente já conhece a Moriá, vim acho que em um culto jovem aqui na igreja, conheci o Walter também no projeto. Cadê o Walter? Está aí? Deve estar lá no fundo. Nesse programinha do 3 em 1, né, a ideia era juntar igrejas batistas para a gente unir força e cuidar melhor da nossa juventude aqui de Osasco e região. E o pastor Leandro também citou que eu estou prestes a ter aí o meu concílio, então em outubro a ideia é que eu passe pelo concílio, né, pastoral e me torne pastor auxiliar lá da Igreja Batista Boas Novas e pastor de jovens, auxiliando ali o pastor Samuel. Inclusive o pastor Samuel mandou saudações ao pastor Leandro e a toda a igreja. Ele esteve aqui recentemente, acho que foi final do mês passado, né, de julho, né, e pregando num culto aqui para os mais veteranos aí da casa. Então, sinto-me muito honrado de estar aqui, mas dispensando apresentações, no seminário, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que foi onde eu me formei, eu tive um professor de grego, Marcos de Almeida, e ele se apresentava a esposa, os filhos, mas acima de tudo, ele se apresentava como doulos, que é servo, que foi exatamente o que a Ju citou aqui em cima. Então, nos coloquemos agora, e me coloco à posição de servo, para bem servir os irmãos, que Jesus seja o centro, porque a palavra dele e participemos, abra o seu coração e ouça Deus falar. Você vai ouvir muito a minha voz aqui, durante mais ou menos uns 40 minutos, mas a minha voz ela só vai até os seus ouvidos, porque quem vai fazer a obra e vai fazer com que essa palavra vá lá, no mais profundo do seu ser, no seu coração, é o Espírito Santo. Então, eu já gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, e vou pedir para que você permaneça com ela aberta, na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 2. Vou pedir para que você fique com a Bíblia aberta, porque a ministração ela será expositiva. E essa ministração sendo expositiva, eu preciso que você esteja com a Bíblia aberta para a gente analisar, estudar, ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar, verso a verso. A gente vai focar, eu vou fazer a leitura do verso 1 do capítulo 2 até o verso 17, mas o foco mesmo essa noite é do versículo 6 até o versículo 17. Amém? Glória a Deus. Então, antes da gente partir para o texto, eu gostaria de fazer uma nota de rodapé, que é o contexto. No seminário a gente sempre aprende que para você poder entender o texto, você precisa ler o contexto, entender o contexto. Senão o texto vira um pretexto. E não é a intenção, ou a minha intenção essa noite. A intenção é que você entenda o texto diante do contexto. Então, eu separei aqui algumas informações importantes para a gente poder entender por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Colossenses, que é o texto base desse mês de agosto aqui para a juventude, né? Cristo, ele é suficiente? E hoje o subtema vale a pena seguir a Cristo? Ou Jesus vale a pena a minha vida? Foi o texto, ou o subtexto, o subtítulo que me deram
para ministrar essa noite. Então, a título de contexto, Colossos era uma cidade, né? Ela era uma cidade grega e era uma cidade em expansão. Ela ficava ali na região do rio Lico, ali na Frígia, é onde hoje a gente encontra no mapa a atual Turquia. Então ficava ali naquele espaço. Então, em 480 ali, mais ou menos antes de Cristo, era uma cidade muito rica comercialmente, porque ela tinha uma indústria têxtil muito forte. E ela era conhecida como uma cidade muito populosa, era um Osasco aí da vida, Colossos. Tanto rica quanto grande, porque também era uma cidade grande. Nos dias de Paulo, quando ele escreve essa carta, Colossos ela já estava em decadência social, comercial e moral. Para vocês terem noção do porquê que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Então já estava ali em decadência, e o apóstolo Paulo já diagnosticava que os tempos de grandeza daquela cidade já tinha ficado para trás. Quanto à população dessa cidade aqui, ela era composta com uma cultura muito, mas muito diferente. Tinha ali frígios, gregos, judeus, estava tudo ali naquela cidade. Então, quando a gente encontra uma cidade que culturalmente é muito diversificada, a gente também consegue encontrar nesse meio uma igreja muito diversificada também. Então isso é importante para a gente poder entender. E isso tudo, essa mistura de cultura e religiões, fazia e fez acontecer o que a gente chama de sincretismo religioso, que eram misturas de várias religiões. Então misturava ali judaísmo com um pouquinho de cristianismo, um pouquinho da filosofia grega, e por aí ia até a cidade se tornar essa diversidade que existia. A igreja de Colossos, ela foi fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse tempo, o apóstolo Paulo, ele para lá em Éfeso, fica por lá, porém Colossos estava mais ou menos ali a uns 160 quilômetros. E o apóstolo Paulo, pregando para a igreja de Éfeso, fez com que esses recém-convertidos viajassem a 160 quilômetros e paravam lá em Colossos, e ali é formada essa igreja, a igreja de Colossos. A carta então é escrita pelo apóstolo Paulo e entregue por Tíquico. Logo no comecinho da carta ele vai falar: Tíquico, meu companheiro, e etc. E revela uma preocupação enorme do apóstolo Paulo com a infiltração de falsos mestres. O sincretismo religioso, ele faz isso. Quando você encontra o cristianismo e você tenta acrescentar alguma coisa a mais do que de fato é Cristo, aí a gente encontra os falsos mestres. É muito triste isso, e aí por isso a preocupação do apóstolo Paulo. Para a gente poder entender o porquê que o apóstolo Paulo escreve essa carta, tinha uma heresia lá nessa época chamada gnosticismo. O que era o gnosticismo? Ele vem de gnosis, que do grego significa conhecimento. Então, a filosofia grega tentava acessar ou transcender, ir para além do material, para o imaterial. E eles diziam o seguinte: olha, é possível alcançar a Deus de uma forma que eu tenha inteligência tamanha, estude, foque, seja um teólogo, um filósofo e conheça a Deus pelas minhas próprias forças. Mas o apóstolo Paulo escreve: olha, calma. A única forma de conhecer a Deus, ou quem de fato Deus é crendo em Cristo Jesus. É por isso que no capítulo 1 o apóstolo Paulo vai falar da supremacia de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, e aí ele vai fazer essa doxologia, essa exaltação de Cristo. Então, Paulo ele está querendo combater esse falso ensino, que é o que ele vai chamar de filosofia vã. Dito isso, Cristo, gente, jovem, já que esse mês é focado para o jovem, Cristo é suficiente.
Vale a pena seguir a Cristo? Vale muito a pena. Vale a pena você gastar a sua juventude, e gastar eu coloco entre aspas, porque o apóstolo Paulo afirma, vale muito a pena, não porque você é inteligente, não porque você é bonitinho, é especial, mas é por tudo que Cristo fez na cruz do Calvário, é por tudo que Cristo vivenciou nessa terra e se esvazia e padece, se faz pecado no meu e no seu lugar, se esvazia, é por isso, pelo que Ele fez, amém? Dito e tendo essa grande nota de rodapé, vamos ao texto, que é o que importa aqui de fato. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1, a gente vai até o verso 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Verso 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, está ou encontra-se em Cristo. Amém? Vou pedir para que você curve sua cabeça em reverência à palavra de Deus, ore para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo convite aqui, Pai, que me foi feito pelo pastor Leandro, pela Igreja Batista Moriá, Pai. Peço que o Senhor me dê, Pai, entendimento, mas que acima de tudo, Pai, o Senhor fale, Pai, em nome de Jesus, ao coração dos teus filhos. Somos os teus filhos e carecemos da sua glória, e precisamos ser alimentados pela sua palavra. Fale conosco, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Glória a Deus.
do verso 5 até o verso 7, Paulo, ele usa aqui um conectivo. Então, no verso 6, ele diz o seguinte: portanto. É o que a gente chama de verbo conectivo, é uma conclusão do que o apóstolo Paulo estava falando no texto anterior. Por isso que eu falei da questão do contexto. É importante que a gente volte algumas casas para poder entender por que o apóstolo Paulo, ele tenta concluir aqui, ele fala o portanto, porque ele está ligando e reforçando uma ideia anterior, ou seja, ele vai continuar o argumento que ele iniciou desde o final do capítulo 1, e o que ele diz no capítulo 1? Ele vai fazer a ação de graças, logo no verso 1 e até o verso 3, depois ele vai fazer essa doxologia, essa exaltação de Cristo, e ele vai dizer, olha, Cristo é Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Se você está procurando a Deus, olhe para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. E ele vai continuar, olha, antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos, mas olha, por causa de Cristo, vocês se achegaram a Ele. O apóstolo Paulo também no final do verso 1, vai trazer um pouquinho do trabalho que ele fez nessa igreja, e aí depois ele vai chegar e vai concluir com esse argumento e vai dizer, portanto. Esse portanto aqui, o apóstolo Paulo então, ele enfatiza essa importância e uma suma importância de Cristo como o cabeça da igreja. Isso aqui já desfaz muitas ideias que a igreja católica lá na Idade Média e muitas igrejas hoje evangélicas se dizem que, olha, não toqueis no ungido do Senhor, o pastor é autoridade na sua vida. De fato ele é. O pastor é o líder espiritual, o pastor é quem guia as ovelhas do Senhor, mas o pastor é aquele que serve, é o doulos, que leva as ovelhas a terem o conhecimento da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, vocês estão dando ouvidos aos falsos mestres, vocês estão escutando e abrindo o coração para falsas filosofias, que é o que ele vai chamar de filosofia vã. Mas o que eu tenho ensinado para vocês, igreja, é que Cristo é o cabeça, Cristo é o centro. Portanto, quando vocês forem organizar o mês da juventude, portanto, quando vocês forem organizar alguma festividade, tenham em mente que Cristo tem que ser o centro. Por isso somos chamados cristãos, porque Cristo é a nossa base de fé, é o nosso fundamento. Por que estaríamos aqui comemorando mais um domingo de culto, o mês da juventude, se não fosse Cristo o centro? Essa é a ideia. Então o apóstolo Paulo, ele continua esse argumento e ele traz algumas importâncias do porquê é importante e porquê é crucial estar em Cristo. No verso 6, o apóstolo Paulo, e acompanhe comigo aí na leitura, ele vai dizer o seguinte, portanto, assim como vocês receberam, essa palavra receber, ela é importantíssima no argumento que o apóstolo Paulo vai trazer, porque essa ideia de receber, ou essa palavra receber, ela tem uma ideia que é como, não é uma ideia que você só conhece alguém. Olha, gente, eu conheço o pastor Leandro, beleza, você está falando que você conhece o pastor Leandro e tal, mas essa palavra que o apóstolo Paulo usa sobre Cristo é muito mais que conhecer, é alguém que traz para perto, que é íntimo, que conhece. É uma palavra grega chamada paralambanon, que significa trazer ou receber alguém. Para você ter uma ideia da profundidade dessa palavra, é a mesma palavra que Gabriel, não eu, o anjo Gabriel, ele usa quando ele fala para José, José, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20. Ela tem esse sentido mesmo de tomar para junto, ou seja, algo muito íntimo. E quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos, ele não está falando, olha, vocês só conhecem a Cristo, está falando, olha, vocês receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador.
de tal modo que você é visto como um cristão e as pessoas elas olham para você e ela já nem te conhece mais. Ela olha o pastor Leandro e não fala, não, eu conheço o pastor Leandro. Ela fala, não, eu conheço o pastor Leandro, servo de Deus. Ele parece com Cristo, porque ele recebeu a Cristo. Ele anda colado com Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele é muito inteligente e inspirado por Deus quando ele usa essa palavra receber para argumentar com essa igreja de Colossos. Então essa palavra ela é muito forte porque ela tem esse sentido. Então vocês, jovens, igreja, nós não somente conhecemos a Cristo, nós vivemos Cristo. É aquela mudança de mente. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, transformai-vos pela renovação de vossa mente, a metanoia, que muitos aí conhecem, não é só uma mudança de inteligência. Nossa, eu entendi a filosofia de uma forma e agora eu entendo de outra. Não, eu vivia de uma forma e agora eu vivo de outra. Uma vida completamente transformada em Cristo, porque você recebeu a Cristo. Então o apóstolo Paulo vai fazer o primeiro argumento, igreja de Colossos, Colossenses, presta atenção, verso 6, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o nosso Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Nós não somos chamados a participar de um corpo chamado igreja, frequentar a igreja aos domingos de manhã, no culto de manhã, né, ou na EBD de manhã, Escola Bíblica Dominical, como é o costume da nossa igreja. Você não é só chamado a sentar e a conhecer a Cristo, você é convocado a viver, a andar, a seguir os passos de Cristo. Então, logo de cara, no verso 6, o apóstolo Paulo já dá uma carteirada e fala para eles, olha, vocês são igreja do Senhor, vocês precisam viver a Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Essa outra palavrinha que é muito interessante, continuem a viver, não é aquele primeiro amor ou aquela paixão, né? Porque quando a gente se converte ao cristianismo ou quando a gente encontra o verdadeiro amor, o primeiro amor, a gente fica assim apaixonado. Nossa, eu vou ajudar o pastor Leandro, vou mobilizar aqui, vou evangelizar a região para trazer jovens para a igreja, eu vou participar de todos os cultos que tiver, eu vou ajudar lá na cantina, sabe, eu vou ajudar a servir os irmãos. Nossa, eu quero fazer, eu quero ser, quero pertencer. E o tempo vai passando, aquele amor vai esfriando, e você deixa de continuar a viver Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza e diz, continuem, não parem, não durma, continue a viver em Cristo. Outro argumento que ele usa aqui no verso 7, isso é muito forte, é o enraizados e edificados. Olha o que ele vai dizer, acompanhe comigo aí no verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. O apóstolo Paulo ele usa essas duas figuras de linguagem porque era um contexto muito comum na época, e aí na cidade de Colossos não era diferente. O plantio era muito comum na época, não é como você pegar lá o suco de laranja na garrafa, ou a laranja lá na garrafa, abrir e tomar. Você precisava plantar, precisava esperar para depois colher. Quando ele fala enraizados, é criar raiz, e você sabe, a raiz a gente não vê. Muitas árvores que são gigantescas, nossa, a árvore é gigante, é que você não viu o tamanho da raiz dessa árvore. Você acha a árvore gigante, imagine aí o tamanho da raiz. Então o apóstolo Paulo fala, olha só, vocês receberam a Cristo,
vocês precisam viver Cristo, andar com Ele de tal forma que eu não enxergue mais você, mas que eu enxergue a Cristo, e você precisa criar raízes tão profundas. E ele vai além, ele vai usar uma outra figura de linguagem, que é o edifício. Vocês precisam estar edificados, porque qualquer vento que bater, qualquer falsa doutrina, qualquer evangelho ou falso evangelho, e que não seja evangelho, você vai estar tão enraizado em Cristo, a ponto desse vento maldito, a voz de Satanás, sabe, falando ao seu ouvido e tentando entrar ali no seu coração, você vai estar enraizado em Cristo, edificado, que você pode até balançar, mas você não cai. Você não cai, porque você está enraizado em Cristo. É tão triste ver jovens que participam da igreja e passa ano, e aí ele está lá envolvido, e de repente esse jovem ouviu alguma falsa filosofia, algum falso evangelho, e aí ele vai embora. Olha, Cristo, ele não serve para mim. Isso é tão triste. Onde falhou? O que aconteceu no meio do caminho? Será que ele participou da EBD para adquirir conhecimento, ou ele participou de um culto jovem, de um mês da juventude, para enraizar, criar raiz e querer ter a vida transformada em Cristo Jesus? É isso que o apóstolo Paulo fala. Então fiquem enraizados e edificados nele, firmados na fé, e não é qualquer fé, porque a gente pode ter fé em qualquer coisa. Sabia disso? Quando a pessoa olha para você e fala: nossa, eu tenho fé no sol, eu tenho fé aí nas divindades ocultas. Isso não é a fé salvífica verdadeira. A fé que salva é a fé em Cristo Jesus. Só Ele e só nele, há salvação. Então o apóstolo Paulo vai continuar: olha, vocês foram ensinados, então vivam isso transbordando de gratidão. Gente, aqui é muito importante. A igreja, ela não faz para ser. Você não dizima e oferta para alcançar uma prosperidade material. Você dizima, você oferta, você participa, você faz porque você é. Nós somos salvos e por isso fazemos. Nós não fazemos para alcançar a salvação. Nós fomos alcançados pela salvação e por isso nós fazemos. Amém? No verso 8, o apóstolo Paulo vai falar do porquê que ele está falando esse portanto aqui, que é o engano das filosofias vãs que cercavam e escravizavam essa igreja de Colossos, e por incrível que pareça, cerca os jovens hoje em dia e cerca também a nossa igreja. Acompanhe então aí comigo no verso 8, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Ele diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Agora o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência para essa igreja, e é uma advertência séria. O tom é de exortação, o tom é duro, ele sobe o tom para fazer com que aquela igreja entenda de uma vez por todas o porquê Cristo é suficiente. Vou repetir: o porquê Cristo é o suficiente. Então, o termo filosofia aqui não é a aula de filosofia, que é o amor pela sabedoria, porque filos, a gente sabe que significa lá no grego amor, e sofia, vem de sabedoria, ou vem dessa palavra grega que fala assim: olha, você ama
né? Você ama a sabedoria, então estude para você alcançá-la. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo aqui no texto. Diz respeito aos sistemas humanos que são elaborados, e até sistemas satânicos, que são elaborados para que você deixe de olhar para Cristo e comece a olhar para qualquer outra coisa. Deixe de ter amor pelo Evangelho e comece a ter amor para qualquer outra coisa. Então, a filosofia aqui no tempo do apóstolo Paulo era uma mistura ali de judaísmo com o gnosticismo. O judaísmo, né, para quem não sabe, o judeu lá vivia os 10 mandamentos, né, toda a questão lá de Levítico, né, de Deuteronômio, viver aquele tempo da lei e acreditar de alguma forma, e aí aqui a gente está falando do Novo Testamento dos fariseus, e acreditar que de alguma forma, cumprindo todos os requisitos da lei, ele alcançava a salvação. Junta a isso, judaísmo, que a gente pode até entender, interpretar como se fosse o legalismo mesmo, com a gnosis, o gnosticismo, que já era uma filosofia grega, que falava para você, olha, você pode alcançar a Deus conhecendo, na teoria, estudando, achando a cuca, quebrando a cabeça, lendo vários e vários livros. Por isso que você às vezes não consegue entender o que o filósofo escreveu lá no livro, né? Dostoiévski é muito legal de ler, mas é difícil, muito difícil. Platão, Aristóteles é muito difícil. Essa galera acreditava, né, que alcançar a Deus era por meio do conhecimento. E o apóstolo Paulo está falando, gente, olha, são filosofias vãs. E o que são filosofias vãs? Vãs é vazio. É vazio, parece, tem a aparência de bonito e belo, tem a aparência porque é inteligente, é bonito, fala bem, lê bem, ensina bem, mas é vazio, porque só quer conhecer, só quer cumprir os requisitos para ser alguma coisa diante dos homens e diante de Deus. Quer um exemplo de uma falsa filosofia que todo crente sabe? Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, mas se você em casa lá, pega a sua Bíblia lá em Gênesis, começa a ler Gênesis capítulo 1, aí a criação é belo, tudo que Deus fez é bom. Gênesis capítulo 2, a forma com que Deus ele cria o homem do pó da terra e desenha, faz aquela linda escultura e sopra o fôlego de vida. Gênesis capítulo 3, Satanás vem com uma falsa filosofia, com uma vã filosofia. Presta atenção, Adão, presta atenção, Eva. Deus falou que você, quando comer lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. É mentira, claro que não. Ele só não quer que você coma aquele fruto lindo, maravilhoso, porque Ele sabe que do dia que você comer daquele fruto e vai conhecer, olha aí a palavra conhecer, do dia que você comer aquele fruto, você vai ser igualzinho a Deus. Foi exatamente o que Satanás fez em tempos eternos. Ezequiel capítulo 28, você, anjo de luz, que com a sua audácia, olhou para o trono de Deus e falou, eu vou tomar esse trono para mim. E o que Satanás faz com essa filosofia vazia? Enche os ouvidos de Eva, convence Eva a encher os ouvidos de Adão, de tal forma que eles escutam aquilo, realmente serei igual a Deus. Em outras palavras, Deus não é suficiente. Deus não basta, eu preciso de algo a mais. E Deus olha para eles e fala, não, vocês não entenderam. É porque assim, eu tenho a vida, eu sou o autor e consumador da sua vida. Eu te criei, te gerei, te sustento. Se você comer daquele fruto, não é que você vai ser igual a mim, você já tem a imagem e semelhança.
Você já é parecido comigo. Você vai morrer porque você vai querer ser independente. Você vai buscar outras coisas lá fora que não sou eu. E você vai morrer, porque fora de mim não há vida. Ou seja, é Deus dizendo para Adão e Eva, eu sou o suficiente, e Adão e Eva dizendo para Deus, você não é suficiente. E aí a vergonha, se escondem de Deus, rompem com Deus, se afastam de Deus, e aí a gente conhece as consequências do pecado. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz quando ele fala de filosofias vãs. A mentira mais devastadora, gente, que Satanás inventou, não foi, olha, não neguem Cristo abertamente. Calma, calma, jovem, tranquilo, não nega ele abertamente, calma, calma, mencione a Cristo, fale de Cristo, participe dos cultos, vai na igreja, participe lá do culto do mês da mocidade, e depois, sabe o que você pode fazer? Substitua Cristo, troque Cristo. Cristo não é suficiente, acrescente alguma coisa. Vamos fazer uma festa, vamos decorar a igreja, para fazer uma baita festa, e aí a gente consegue encontrar evangelho vazio em várias igrejas, onde eu falo muito mais de mim, da minha vida, dos meus sentimentos, da minha rotina, do que eu penso, do que eu sonho para a minha igreja. Olha só o perigo disso, do que eu quero para mim, e não do que Deus quer para a igreja. Essa é a mentira que Satanás conta para a gente. Olha, vai para a faculdade, adolescente, estuda, passa no Enem, vai para a faculdade, estuda lá, porque o mundo vai ajoelhar aos seus pés, beleza? Você foi chamado para ser cabeça e não rabo, beleza? Você foi chamado para ser o superior, a mandar em gente, não a ser mandado. Você não foi chamado para servir, doulos, escravo de Cristo. Quando a Ju falou isso aí, eu falei, misericórdia, como assim me colocar numa posição de servo? Eu sou o mais, eu sou o top, eu estudei. Gente, filosofia vazia, que aos poucos vai te minando, e minando, e minando, que aí você se transforma no novo Jesus. Nossa, Jesus o cara, olha ali, canta bem, fala bem, prega bem, né? Ajuda ali a comunidade, né? Bem, tão bem. Certamente esse aí é um Jesus, certamente esse é um falso mestre. Essa é a mentira que Satanás inventou. Então, quando Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 23 até o verso 25, ele diz, olha só, gente, vocês, discípulos, eu vou chamar vocês e vou dizer o seguinte: quem quiser seguir a mim, tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo, perca a sua vida. Deixa de lado essas filosofias que você acha, porque são vazias, são vãs, que vai satisfazer a sua alma, o seu intelecto, o seu ser. Morra para isso, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, a carregue dia após dia, porque quem perder a sua vida por mim, achá-la-á, vai achar. Mas se você não quer negar a si mesmo, e só tem duas opções, gente. Quando alguém fala, olha, o evangelho é fundamentalista, e tenta colocar essa pecha, não é porque ele é cheio de lei que você tem que cumprir, não é por isso. É porque o coração dessa pessoa ficou cheio, mas cheio de filosofia vã, que ela já não encontra mais verdade na Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é a verdade de Deus. Não dá para você passar, nossa, isso aqui, gente, dói bastante, sabe? Eu vou pular Lucas capítulo 7 aqui, eu vou pular Lucas capítulo 9. Negar a si mesmo não dá, eu preciso fazer mais alguma coisinha.
Aquele pecado que falaram para você que, olha, não tem nada não, deixa ele aí, pô. Dá para continuar aqui. O diabo te enganando e te levando para mais longe de Deus e você nem está percebendo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a Cristo. O apóstolo Paulo, do verso 11, até, voltando aí na verdade, achei. Essa suficiência de Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai começar a explicar no verso 9 e o verso 10. Então, primeiro o apóstolo Paulo, ele dá esse diagnóstico, beleza? Qual é o diagnóstico? Igreja de Colossos, vocês estão doentes. Igreja de Colossos, vocês estão cheios de filosofias vazias. É o diagnóstico. Qual é o remédio? Porque o diagnóstico da lei é exatamente isso. Quando a gente fala de legalismo, judaísmo ou da lei, é porque a lei não tem um teor salvífico. A lei não salva ninguém. Porque quando o camarada, o fariseu, olhava lá, olha, hoje é dia, um novo dia, né? Um novo dia Deus tem para mim, eu vou ler aqui os mandamentos, eu vou ler a lei de Deus, e hoje realmente não é dia de matar, então não vou matar ninguém, eu passo batido por essa lei e está tudo certo. Vou seguir na minha vida bonitinho, olha, eu sou casado, eu tenho uma esposa, a lei também diz para não adulterar, então eu também não adulterei, estou livre, está tudo certo. Mas aí de repente você encontra, olha, você não pode mentir. E aí você, poxa, menti semana passada para o meu chefe, quando eu falei que não estava passando bem para não ir trabalhar e eu não fui. Não sou eu não, tá gente? É só um exemplo, tá bom? Estou vendo irmãos olhando para mim assim, não é isso. E aí você mente lá e aí você esbarra na lei. O que a lei está dizendo para mim? Olha, você não cumpre a lei. Somente um homem conseguiu cumprir a lei, a saber, Cristo Jesus. Então a lei, ela dá esse diagnóstico, olha, você não é salvo pela lei. A lei está aí só para dar o diagnóstico, e o diagnóstico é que nós estamos doentes e precisamos de uma cura. Você passou no raio-x da lei, na tomografia da lei, e ali apontou uma doença catastrófica que está te levando para a morte. E qual é a solução? É a máquina? É a lei que vai te salvar? Não, ela só te dá o diagnóstico. O que salva é a cura, é o remédio, é Cristo. Por isso, Cristo cumpriu a lei. E aí o apóstolo Paulo fala desse remédio. O tudo é Cristo. Do verso 9 até o verso 10, acompanhe comigo na leitura. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam essa mesma aí, plenitude. Aqui Paulo, ele declara uma das verdades mais sublimes de toda a Escritura, ou que a gente chama na teologia de cristologia, o estudo de Cristo. A gente precisa interpretar a Bíblia aos olhos de Cristo. Quando você lê o profeta Isaías, por exemplo, falando do servo sofredor, ele está falando de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Moisés escreve que da semente da mulher vai vir alguém, ou um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, é Cristo. É o que a gente chama de proto-evangelho. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Essa palavra aí, e aí aqui o apóstolo Paulo do verso 9 até o verso 10, ele fala, olha, isso aqui é a resposta definitiva, é a cura que você precisa, é Cristo. E aí ele vai falar que Cristo, ou seja, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. O pastor Leandro usou essa palavra, sejamos plenos de Deus, ou cheios do Espírito Santo. A palavra plenitude, no grego, significa pleroma. Ela tem o sentido daquilo que é totalmente satisfeito.
é na medida exata. E tudo que é na medida exata não precisa de mais nada. É aquilo e só aquilo. Um profeta lá, quando você olha para Jesus, ele não é um fragmento de Deus. Ele é a exata medida de Deus, porque Ele é Deus. Ele não é uma emanação de Deus, um raio-sol ou só aquele brilhinho de Deus. Ele é Deus. Cristo é Deus e nele habita toda a plenitude. E se vocês estão em Cristo, volta lá no início, no verso 6, portanto, se vocês receberam a Cristo, vocês entendem que Ele, Cristo, é pleno, Ele dá essa plenitude, Ele é completo, a gente não precisa de mais nada, vocês também são plenos nele, não precisa de mais nada, toda a divindade, e em Cristo, gente, habitava toda a plenitude de quem está unido a Ele, e quem está unido a Ele não carece de nada. Se você encontra uma pessoa que fala, nossa, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou cristão e estou cheio do Espírito Santo, olhe para aquela pessoa e dê graças a Deus. O que ela está querendo dizer para você é que ela é completa, porque ela tem Cristo e não precisa de mais nada. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando para você deixar de viver ou sobreviver. Ele não está falando para você deixar de ir atrás da casa do sonho, do carro do sonho, da família do sonho. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que você não pode ter a plenitude nessas coisas, porque essas coisas passam. Quem fica eternamente é Cristo. Homens vêm, homens vão, casas são levantadas, casas são derrubadas, cidades inteiras, lindas, maravilhosas, são erguidas por homens. Logo, logo vem a guerra e destrói aquela cidade. Homens como Russell Shedd, Charles Spurgeon, que Deus ergueu para proclamar a palavra dele, viveram e pregaram para multidões. Martin Lloyd Jones, e do nosso tempo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e por aí vai, eles passam. Não dá para confiar a plenitude em homens, em coisas, porque as coisas passam. Devemos estar enraizados em Cristo Jesus. No verso 11 até o verso 15, o apóstolo Paulo explica o motivo dessa plenitude que eu expliquei para vocês, desse receber a Cristo, desse crer, dessa profundidade, dessa intimidade com Cristo. Olha o que ele vai dizer, acompanha aí comigo na leitura, do verso 11 até o 15, ele diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E o verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele cita alguns motivos dessa plenitude. O primeiro motivo está no verso 11. Ele vai falar da verdadeira circuncisão. A circuncisão no Antigo Testamento era uma prática comum dos judeus e era um sinal do pacto ou da aliança que Deus fez com Abraão. Deus falou para Abraão: olha, no 8º dia você vai pegar essa criancinha e vai cortar lá o prepúcio dela, e esse vai ser o sinal da minha aliança com você.
É o sinal da aliança. O apóstolo Paulo, ele está explicando que essa aliança que Deus fez com Abraão, era passageira. Tinha prazo de validade. Acabava em Cristo. Porque quem fez a circuncisão definitiva na cruz do Calvário foi Cristo. De modo que não é mais necessário você pegar a criancinha, levar no templo lá e... Cristo já fez isso. Logo, a verdadeira circuncisão, Cristo, está no coração. Cristo, ele não corta a pele, ele rasga o pecado. Ele acaba com o pecado. Ele não purifica só o nosso corpo, mas toda a nossa alma. É isso que Cristo faz. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos, jovens da Moriá, a verdadeira circuncisão está em Cristo, foi definitiva na cruz do Calvário. Amém? Verso 12. O apóstolo Paulo também associa essa circuncisão ao batismo. Olha que interessante. Mas o apóstolo Paulo, ele não fala do batismo como um ritual. Nossa, você é crente e não se batizou ainda? Irmão, você precisa se batizar para ser salvo. Batismo não salva ninguém. Batismo é você professar a fé para essa grande e linda comunidade e dizer o seguinte: olha só, eu, Gabriel, aceito Jesus, e eu estou dizendo para vocês o seguinte: quando eu afundar nessa água aqui, quer dizer, quando o pastor me afundar nessa água aqui, eu estou morrendo para mim, eu estou morrendo para o pecado, e quando eu levantar, serei um novo homem, serei uma nova mulher, não agirei mais como eu agia, tendo prazer no pecado, porque o pecado morreu afogado lá comigo. Essa é a ideia do batismo. Quando você é batizado, e é por isso que a gente sempre ora, né, e fala: gente, ó, se você não foi batizado ainda, nos procure, porque é só confirmação da sua fé, é só a confirmação do que Cristo fez pela sua vida. Olha, você negou de fato a si mesmo, agora vem cá, morre aqui, levanta de novo, e continua aí a sua vida carregando a sua cruz. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo usa na questão do batismo. E tem mais. Quando você levanta das águas, ou é levantado com o auxílio do pastor, você levanta com uma nova vida. Isso significa só uma coisa, duas coisas. Jesus, ele não só mata você para o pecado, ele te levanta para uma nova vida. Não parou por aí, crente. A caminhada continua. Vivo em Cristo. Não sou eu mais quem vivo, né? É Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo em Efésios vai falar: olha, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Vocês eram inimigos de Deus. Vocês eram filhos desobedientes. Mas, bendito lá é Cristo Jesus, que tirou você da morte e os vivificou, de modo que pela graça vocês são salvos, por meio da fé em Cristo. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus te deu uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente. Amém? Verso 13b, na parte B, e o 14, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, no verso 13: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões, e o verso 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Paulo, ele afirma que Cristo nos deu nova vida, e nessa nova vida em Cristo, ele não somente perdoou algumas transgressões, ele perdoou todas as transgressões. Desde aquela mentirinha lá que você era acostumado a mentir, até aquele adultério mais grave, até aquele pecado escondido tão grave que você achou que Deus não ia lá e ver, e mandou o Espírito Santo falar para você: olha, você confesse esse pecado e não faça mais, porque você é uma nova criatura. As filosofias vãs em que fala: olha, acredite em Cristo, fique lá em Cristo, mas não precisa viver Cristo, sabe? Jesus, paz e amor, e está tudo certo. Não, é o viver Cristo. Somos chamados, porque Ele não só perdoou alguns pecados, Ele perdoou uma multidão de pecado. Porque se Ele fosse levar em consideração se Ele fosse me salvar pelo que eu faço ou deixo de fazer, o carimbo em cima do Gabriel seria inferno. Inferno. Vocês estão caminhando para o inferno. Eu perdoo vocês e vocês vão para outro caminho, para o céu. Por quê? Não porque você é bonitinho, mas porque Cristo pagou na cruz do Calvário. Foram pagos. O que Cristo fez com os nossos pecados foi cravado na cruz do pecado, na cruz do Calvário, com os nossos pecados. Ele se fez pecado em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21. Foi de graça, gente. Foi de graça, jovem. É pela graça, jovem. Mas custou caro. Foi muito caro. Preço de sangue. Humilhação. Desde o seu esvaziamento, como foi cantado aqui, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, pela graça, mas foi caro, muito caro. Quando Cristo diz na cruz do Calvário: está consumado, não é um suspiro de derrotado, mas o grito de um vencedor. Isso é suficiente para Deus, deveria ser suficiente para nós. Deveria. Quando eu peco contra Deus, isso deveria doer no meu coração. De eu lembrar dessa ministração, de todas as ministrações que eu ouvi na minha vida acerca de Cristo, e doer e me fazer lembrar que os pecados, os meus pecados, foram crucificados com o meu Deus na cruz do Calvário. Deveria doer quando você peca. Se não dói, sinto lhe informar essa noite, para você Cristo não é suficiente. Se dói, se sangra, a ponto de você não dormir à noite, se revirar e virar do avesso na cama, sair da cama e passá-la, vai no banheiro, liga uma série, não dá, se ajoelha, pede perdão para Deus, aí sim, Cristo é suficiente para você. Se é suficiente para Deus, deveria ser suficiente para nós. No verso 15, o apóstolo Paulo diz que o motivo dessa plenitude também é vencer Satanás naquela cruz do Calvário. Gênesis 3,15 é uma promessa do que haveria de vir. Olha, mulher, você vai sentir dor no parto, vai. Homem, você vai ter que suar para trabalhar, vai. Mas mulher, ainda tem uma esperança, ainda há esperança para vocês. Eu não vou abandonar vocês aí. Eu não vou deixar vocês morrerem à míngua, porque eu amo. Eu criei vocês para a minha glória. Eu criei vocês para participarem de toda essa grandeza celestial, essa lindeza, o belo, o bom, o justo, para vocês perceberem como eu sou. E eu não vou deixar vocês à míngua. Então, da semente da mulher vai vir alguém
E esse alguém vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai dar lá uma mordida no seu calcanhar, vai doer muito, e como doeu a morte de Jesus naquela cruz do Calvário. Até antes disso, andar com pecadores era muito difícil para Jesus, porque ao mesmo tempo que ele, poxa, Pedro está entendendo o que eu estou falando, faz sentido para ele, ao mesmo tempo Pedro duvidava. Filipe, Simão, João 14, Senhor, mas para onde o Senhor vai? Vai morrer? Não, faz assim, Senhor, o Senhor pode ir embora, né, que é a conversa que Jesus tem lá com os discípulos em João 14. Jesus olha para eles e fala, ó gente, seguinte, vocês têm me seguido aí há uns 3 anos mais ou menos, beleza? Tudo certo, aprenderam, ouviram, só que agora é hora de eu ir embora. E para esse lugar que eu vou, vocês não podem ir ainda. Oxi, como assim? O rei vai nos abandonar? A gente não vai conquistar o Império Romano? Não é agora, Senhor? E aí Filipe lá olha para ele, Senhor, faz assim, pode ir. Pode ir lá para o lugar que o Senhor vai, mas faz o seguinte, mostra alguém que é maior que o Senhor, que é o seu Pai. Mostra aí para a gente, e já é suficiente. Jesus olha para esses discípulos, meu Deus, ou eu sou Deus, e gente, vocês têm andado comigo há tanto tempo e não entenderam nada do Evangelho. Quem vê a mim, vê o Pai. Poxa, creiam pelo menos, faz favor, creiam pelo menos pelos milagres e maravilhas que eu realizei aqui nesse lugar. Pelo menos por isso. Mas Jesus, amoroso, o rei, o doulos, o servo, pega esses discípulos e leva arrastado para o céu. Porque nos parece que Cristo não é suficiente. E todo dia Jesus nos arrastando da cama e falando para nós, olha, seu emprego é bom, sua família é boa, a sua igreja é maravilhosa, o carro que você tem é bom, a esposa que você tem a minha esposa é sensacional, glória a Deus por isso. É boa, é bom, os amigos, os irmãos que Deus te deu, é top, mas Jesus é suficiente. Desfrute disso tudo que Deus te deu. Desfrute do carro, desfrute da casa, das amizades, como é lindo ter amizade. Desfrute, jovem, da faculdade que Deus te permitiu entrar. Desfrute de tudo isso. Mas saiba de uma coisa, nada disso é suficiente se não tiver Cristo. Se você não estiver fazendo a faculdade, se você não estiver casando, se você não estiver congregando numa igreja, cuja finalidade seja a glória de Deus, é porque Deus ele não é suficiente para você. Agora, se você frequenta uma igreja, casa, compra um carro, dá carona para os irmãos que precisam de carona, fica a dica no final do culto. Aproveita a comunhão, as amizades, é porque Deus é suficiente. E essas coisas são aquelas coisas lá que Jesus fala, olha, essas demais coisas, elas vos serão acrescentadas, porque eu sou o suficiente. No verso 16 até o verso 17, o apóstolo Paulo, e aí eu já estou caminhando para o final, ele diz o seguinte, olha só pessoal, a lei, a gnoses, o conhecimento, tudo isso é passageiro. Todas essas coisas, elas são sombras do que haveria de vir. Do que o apóstolo Paulo chama de sombra? As falsas doutrinas, as filosofias vãs. Você consegue parar 1 minuto e conversar com a sua sombra e ser respondido ou correspondido? É sua sombra, mas ela não é você. Quando você coloca a sua expectativa nos amigos, na faculdade, no carro, no trabalho, e aí aquelas expectativas, ela se esvai, ela corre pelos seus dedos igual a água. Você tenta segurar, mas não fica.
E aí você fala, nossa, esse carro aqui, preciso de um melhor, vou trocar o carro. Nossa, essa igreja, ai gente, não dá, né? Eu não consegui nem pegar no microfone para falar com os irmãos, para aparecer. Ai, não dá, troca. Ah, essa casa aqui, ela está me incomodando, troca. Ah, esse ciclo de amizade aqui da igreja é muito crente. Está lá na igreja buscando a Deus, orando a Deus, troca. Ah, meu filho dá muito trabalho, troca. A esposa, vixe, troca. Você está trocando esposa, você nem percebeu. Trocando seu marido. Trocando tudo. Porque você achou que essas coisinhas aí eram tudo que te preenchia. E se não preenche mais, se não te satisfaz, você troca. É isso que a gente faz. Mas quando você pega essas coisas, tudo que eu citei, e entende o que o apóstolo Paulo diz, que essas coisas são sombras, são somente sombras, a realidade, ele vai concluir no verso 16, no verso 17, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, está em Cristo, encontra-se em Cristo. Cristo é suficiente não porque conhecemos a Cristo. Cristo é suficiente porque Ele é a realidade de tudo que a gente vive. Colocar expectativa em coisas, em pessoas, é muito perigoso. Porque você acaba assimilando e entendendo que pessoas são coisas. Mas quando você olha para as coisas, para as pessoas, você consegue distinguir o que é o que. Aquele é meu amigo, aquela é minha mãe, aquele é meu pai, aquele é meu irmão, aquele é meu pastor, aquela é minha igreja, aquele é o meu carro. Eu entendi que tudo isso é só sombra. A realidade de tudo isso, a finalidade de tudo isso, não é um fim em si mesmo. A realidade é Cristo. Então eu vou pegar essas coisas e vou usar para a glória de Deus. Eu vou criar o meu filho, não para mim, porque eu não sou dono dele. Eu vou criar o meu filho para a glória de Deus. Eu vou entrar numa faculdade, não para ser bem visto ou ser aceitado socialmente, esse joguinho social que a gente faz. Eu vou entrar numa faculdade para glorificar a Deus. Ideologias, seja ela liberal, mais conservadora, tudo isso é só sombra, porque a sombra não é perfeita. Cristo é perfeito. Lá em João, no capítulo 6, lá no verso 68, tem um diálogo muito interessante que Jesus tem com uma multidão, uma grande multidão. Depois que ele realiza ali a primeira multiplicação dos pães, a mais ou menos ali, acho que a margem do Mar da Galileia, aí ele vai lá e encontra os seus discípulos lá, bonitinho, andando sobre as águas, como Jesus gosta de fazer. E aí ele fala assim, agora a gente vai lá para Cafarnaum, beleza? E os discípulos falam, beleza mestre, a gente vai, só vamos arrumar o barco aqui e a gente vai para lá, atravessa o barco e a gente vai para lá. E aí ali eles navegam mais ou menos 8 quilômetros, pós multiplicação de pães. A multidão lá na Galileia vai procurar Jesus e não encontra Jesus, e fala, nossa, ele multiplicou pães aqui agora, precisa achar esse cara. E essa galera viaja lá da Galileia para Cafarnaum, navega 8 quilômetros, encontra Jesus. Quando eles encontram Jesus, eles falam, nossa mestre, o Senhor chegou aqui, como que o Senhor chegou aqui? O Senhor chegou tão rápido. Jesus olha para eles, eu fico imaginando a forma com que Jesus olhou para essa multidão, e disse o seguinte para eles, olha a multidão, povo, vocês vieram até mim,
não é porque eu sou o suficiente, é porque lá na Galileia, vocês tiveram o pão como alimento, e acharam que aquilo lá era suficiente, e agora vocês vêm me procurar, não é para procurar o pão da vida, é para procurar um pão que é só sombra, que vocês vão comer aqui agora, e depois vocês vão sentir fome. E aí o pessoal, nossa, que discurso duro, pesado, né, que esse homem ele tem, você não vai dar pão para a gente? E Jesus, não, eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês, lá no deserto, tiveram um maná do céu, aquilo era só sombra. Aquele pão que vocês tiveram lá e presenciaram a multiplicação, era só uma sombra. O pão da vida sou eu. E o que o pessoal faz? Dá no pé, vai embora. De modo que fica ali os 12, e Jesus olha para esses 12, vocês acham que acabou? A exortação, vocês acham que acabou por aqui? Não acabou. Por que vocês não vão embora? E Pedro, sendo Pedro, olha para Jesus e diz as palavras mais sinceras que ele poderia falar naquela ocasião: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por que eu vou viver na sombra, se eu consigo ter acesso à realidade? Por que eu fico tentando preencher o meu vazio infinito de coisas e pessoas, se eu tenho acesso à realidade? Aqui o Pedro, ele encontra a suficiência de Cristo na sua insuficiência. Em Colossenses capítulo 2, a gente encontra a suficiência de Cristo na nossa insuficiência. A pergunta é, jovem, Cristo vale a pena? Vale a pena seguir Jesus? Eu vou me atrever a inverter essa pergunta. Jovem, senhor, senhora, pai, mãe, filho, você vale a pena? Você vale as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã? Você vale o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, aquela humilhação? Você vale? Eu valho? E a resposta do Evangelho para nós: valemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que crê, não pereça, não viva às sombras, as filosofias vazias deste mundo, mas tenha vida. Paráfrase ou troca, mas tenham e vivam a realidade agora, essa noite, em Cristo Jesus. O meu convite para você essa noite é para que você entenda o tamanho do peso do pecado. Eu estava ali fora conversando com o irmão Walter, e a gente estava falando, né? Encontrei o irmão Walter lá na igreja Moriá, e não sei o que, numa outra igreja lá de Carapicuíba. A gente, né, estava vivenciando um projeto 3 em 1, e de repente esse projeto não foi para frente, e a vida nos trouxe de volta a nos reencontrarmos e tudo mais e tal. Diante de uma vida cheia de pesos, falhas e pecados, Deus se mostra suficiente. Diante dos desafios da vida, que não são fáceis, eu sei. Pode acreditar, eu sei. Deus se mostra suficiente. Diante de um velório cuja vida de uma criança foi tirada, Deus se mostra suficiente. Porque não é ali que acaba. Aquilo tudo é sombra.
A realidade, porém, está em Cristo. Coloque-se de pé e feche os seus olhos. E eu queria encerrar esse culto, não só com essa pergunta, porque a gente já viu que pela misericórdia e graça de Deus, valemos a pena, senão Ele não faria esse sacrifício. Mas eu queria que a gente voltasse os nossos olhos, ou melhor, o nosso coração, para Colossenses no capítulo 1, e não precisa abrir a Bíblia, eu peço que você ouça as palavras de Paulo, nesse contexto que estamos vivendo este mês de agosto aqui na Moriá, de insuficiência, de limitação, de finitude, de filosofias vãs, tempo da modernidade líquida, né? Já dizia Zygmunt Bauman, onde o amor é tão líquido que ele vai em segundos. Nossa, eu amo agora e já não amo mais. Eu gosto agora e já não gosto mais. Eu vivo agora e já não quero viver. Estudo agora, não estou afim de estudar. Amo minha família, já não amo mais. Volte seu coração para aquilo que é realidade, meu amado, minha amada, que é Cristo. E ouça essas palavras que o apóstolo Paulo diz logo no comecinho da sua carta, E vai para a sua casa e não feche a Bíblia. Não feche a Bíblia. A Bíblia é fonte de conhecimento, mas não é conhecimento vazio. É fonte de sabedoria. A diferença do conhecimento para a sabedoria é que a sabedoria você vai fazer. Conhecimento você vai conhecer e beleza. Mas a sabedoria você vai fazer. Eu me empenho em fazer. Eu vou fazer isso. Não deixe a palavra de Deus, ou melhor, não negligencie a palavra de Deus, porque é ela que gera a transformação em nós. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1, no verso 15. Ele está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas essas coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a sua igreja, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele, não eu, não nós, tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo uma paz, meu irmão, mas é uma paz que excede todo entendimento. É a verdadeira paz, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Cristo vale a pena? Muito. Para Deus ele vale muito a pena. Eu sou filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Valeu a pena? Valeu muito a pena aquela morte na cruz do Calvário. Ore comigo, em nome de Jesus.
Pai, é com esse suspiro limitado do cansaço, Pai, do dia, do final de semana, que eu encerro essa ministração e entrego, Pai, ela para a sua glória, crendo que o Espírito Santo ministrou ao coração dos meus irmãos, ministrou ao meu coração. Então te agradeço, Pai, por todas as suas palavras, a sua verdade revelada, inspirada, que o Senhor deixou para nós. Cuida dessa igreja, Pai, dos membros dessa igreja, dos jovens dessa igreja, Pai. Ô Senhor, os ajude, Pai, a fugir de filosofias vãs, Pai, a ser pleno, ter essa plenitude em Cristo Jesus, a ser enraizado, edificado na sua palavra, não vivendo sombras, Pai, mas vivendo a realidade que é o Senhor, Pai. Ajuda eles, Senhor. O mês de agosto vai acabar, vai passar, mas a sua palavra cremos que não passará, estará no nosso coração até o nosso último suspiro, de modo que do outro lado o Senhor estará nos esperando para viver a realidade. Mas enquanto essa realidade não chega, Pai, nos ajude a identificar a sua realidade aqui e agora. Venha o teu reino, faça a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração essa noite. Amém, amém, glória a Deus.